Vambora. Vambora, terça-feira, dia 2 de dezembro. Vamos aqui para mais um programa, mais um Switch TV Show. Vamos falar sobre a rodada de ontem, né? Tivemos uma boa rodada nessa segunda-feira. Dar uma passadinha por cada um dos jogos. Uma rodada com várias zebras, né? Várias zebras aconteceram. Já começamos a semana daquele jeito, né? Daquele jeitinho. Falar sobre os jogos, comentar sobre o atropelo do gigante do Arizona lá em Los Angeles. Falar sobre a surpreendente vitória do Washington Wizards contra o Bucks com o Giannis. Falar sobre a derrota do Denver para Dallas, do Houston para Utah. Cara, muita surpresa. Tivemos o Clippers se afundando ainda mais na temporada. Atropelado pelo Heat, uma coisa ridícula. Bicho, muita coisa. Muita coisa. Então vambora, né? Vambora. Switch TV Show tá no ar. Bora. Deixa o like, se inscreve aí nessa bagaça, que é muito importante. Ativa a notificação, né? Pra não perder nenhum vídeo novo. E simbora. Roda a vinhetinha. E aí na volta a gente já começa a falar sobre a rodada de ontem da NBA. Pera aí, cadê a vinhetinha? Agora vai. Aí, coisa linda. Ó, vamos lá, hein? Vamos aqui dar aquela passadinha na rodada. Cadê? Ó, vambora. Vamos lá, cara. Começando aqui com a vitória do Detroit Pistons contra o Atlanta Hawks. Vitória por 99-98. Jogo bom, tá? Jogo bom, pegado. Muita defesa, né? Pra quem gosta aí daquele basquetezinho de cadeia. Um basquetezinho defensivo, sem muita firulinha. Cara, esse jogo foi sensacional. Sensacional. Teve clutch do Cade, né? Cade Cunningham, que vem sofrendo em clutch times nessa temporada, né? Vem falhando bastante em clutch. Ontem não. Ontem foi decisivo. Ele vinha fazendo um jogo bem ruim, especialmente na questão de arremesso, errando muito. Só que aí na reta final, bichão, o cara meteu 8 pontos ali no final, né? 8 dos 15 pontos que o Pistons marcou ali no clutch. Ali no finalzinho ele conseguiu aquela bandeja inacreditável, driblando os 5 jogadores do Hawks, né? Meteu o Denilson contra a Turquia, né? Cade Cunningham, jogada sensacional. E aí, com ele brilhando no clutch, Detroit Pistons conseguiu sair com a vitória. 17ª vitória do Pistons na temporada. A 15ª nos últimos 17 jogos. Cara, sensacional. Sensacional. Detroit se mantendo no topo da conferência. Detroit se recuperando bem daquelas 2 derrotas seguidas que sofreu, né? Grande momento, grande fase do nosso pistão da massa. Atlanta Hawks, que vinha de vitória contra a Filadélfia, né? Jogo de 2 prorrogações e tal, acabou sentindo cansaço no final do jogo. Deu para perceber que o volume, que a intensidade de Atlanta deu uma bela de uma caída na reta final, o que não tira mérito do Pistons, mas foi um fator determinante. O time estava muito cansado por conta da dupla prorrogação, mas mesmo assim entregou um jogo extremamente competitivo, né? O Pistons é o líder da conferência, gente, jogando em casa. Era um contexto difícil para Atlanta. Atlanta desfalcado, sem Trae Young, enfim. Então não era um jogo fácil. Mesmo assim, o Atlanta foi lá, lutou pra caramba. Jalen Johnson entregou mais um jogo absurdo de 29 pontos, 13 rebotes e 7 assistências. Jalen Johnson sendo um dos melhores jogadores do leste nessa temporada. Se tivesse um prêmio de MVP do leste,
Cara, o Jalen Johnson tava no top 3. Top 3 o Jalen Johnson tá. É inacreditável que esse cara tá jogando. Realmente assumiu o papel de líder desse time de Atlanta na ausência do Trey. Jogou muito, cara. Jogou muito, só que acabou que, no fim, quem brilhou foi o Cade. Que nessa briga por MVP do leste, Cade também, aqui ó. Se bobear hoje, ele é o MVP do leste. Tem Tyrese Maxey, tem Giannis também na disputa, tem o próprio Jalen Johnson. Mas, cara, o Cade Cunningham tá jogando demais, bicho. Falhou em alguns clutches na temporada? Falhou. Mas, no geral, no todo, ele vem fazendo um ano incrível e ontem foi decisivo. 9ª vitória do Pistons em casa, 17ª na temporada, como eu já falei. Resultadaço pra Detroit. Quem também conseguiu vencer, só que fora de casa, foi o Cavs, né? Jogando lá em Indianápolis, o Cavs bateu a equipe do Pacers por 135-119. Donovan Mitchell entregando mais um jogo de 40 pontos. Donovan Mitchell, que já tem, com o jogo de ontem, né? 3 atuações de 40 pontos na temporada. Ontem foram 43, com 4 bolas de 3, 16 de 27 nos arremessos, 6 assistências, né, jogando pra caralho. Donovan Mitchell, que é o 5º, né, em pontos por jogo na temporada, o 3º em pontos totais, com 612, o 2º em jogos de 30 pontos, o 2º em jogos de 35 ou mais pontos e o 3º em jogos de 40 ou mais pontos. É uma temporada incrível. Acho que dá pra dizer que individualmente é a melhor temporada da carreira do Donovan Mitchell. Né, ele caminha para ter a sua primeira temporada com mais de 30 pontos de média na NBA e a primeira com mais de 50% de field goal na carreira. É um ano onde ele tá tendo um volume absurdo e uma eficiência absurda. Tá sendo um jogador incrível, carregando esse ataque do Cavs. Cavs que rodada sim, rodada também, sempre tem um desfalque. Dá pra contar nos dedos de uma mão os jogos que o Cavs jogou completo na temporada. É uma coisa bizarra o que acontece por lá. E o Donovan Mitchell tá ali, mano, liderando, carregando. Ontem, de novo, teve que carregar na pontuação. Cleveland chegou à sua 13ª vitória. E o Pacers, que havia vencido, né, na rodada passada, se não me engano. Venceu? Acho que venceu, se não me engano. Com o game winner do Siakam, não foi? Enfim. Pacers sofreu sua 17ª derrota, a 7ª jogando em casa. Aí a gente teve uma das grandes surpresas da rodada, que foi o Washington Wizards vencendo o Milwaukee Bucks por 129-126. Milwaukee Bucks que teve o Giannis, só que mesmo assim não foi o suficiente. O Wizards... Pô, agora que eu reparei, que propaganda aqui bizarra, hein? Pô, propagandinha aqui no site da ESPN é sacanagem. Vou até tampar aqui pra... Pô, brincadeira. Enfim... Wizards vencendo o Milwaukee Bucks com o Giannis, CJ McCollum sendo o líder do time aí com 28 pontos. Grande atuação do McCollum. E, cara, que fase, hein, Milwaukee Bucks? Que fase, depois de encerrar uma sequência de 7 derrotas seguidas, o time vai lá e me perde pro Wizards, bicho, que só tinha vencido 2 jogos na temporada. Cara, surreal, hein? Surreal, Milwaukee Bucks. 13ª derrota do Bucks na temporada. 3ª vitória do Washington Wizards. Meu amigo. Que barca que o Giannis tá, hein? Que barca que o Giannis tá, cara. Brincadeira. Mas eu vou te falar, velho. O time do Bucks não é tão ruim quanto a campanha diz, não, velho. Esses resultados que o Bucks vem né, sofrendo, na minha opinião, não condiz com o elenco que o Bucks tem. Não é que o elenco do Bucks é maravilhoso também, não é isso que eu quero dizer. Mas é um elenco que, cara, dá pra jogar melhor do que tá jogando, mano. Pra mim é muita falta de competência da comissão técnica. Pra mim, com a comissão técnica melhor, esse Bucks ia estar muito melhor. Porque tem material humano pra estar melhor. Ainda mais nesse leste. Né? Pra mim, se o Bucks demite Doc Rivers e traz um Taylor Jenkins, traz um Monty Williams da vida, um Thibodeau, pra mim o Bucks consegue ter um desempenho muito bom, porque tem material humano. O elenco não é ruim, cara. Não, assim, eu não aceito
quem fala que o elenco do Bucks é ruim. Não é um elenco maravilhoso, mas não é um elenco ruim, não. Não é elenco pra perder pro Wizards, por exemplo. Não é elenco pra perder 7 jogos seguidos, como tinha perdido. É que ficou sem o Giannis durante 4 jogos, aí beleza. Mas você entende? Dá pra esse time jogar melhor, cara. Só que a diretoria tem que tomar uma atitude. E a atitude é demitir o Doc Rivers. Já passou da hora de demitir o Doc Rivers, mano. Porque se não demitir, cara, pode ser que o grego perca a paciência, mano. Ele já deu algumas entrevistas, né, deixando transparecer a insatisfação, que ele não se sente bem num ambiente perdedor. Ele falou, né, depois da 7ª derrota seguida, que ele nunca vivi isso na vida. Você vê que ele tá incomodado. Então, se a diretoria não quer que o grego meta o pé, tente forçar uma saidinha... Hoje saiu a notícia, né, de que o Giannis apagou as fotos do Bucks no seu Twitter e no seu Instagram. Pô, se a diretoria não quer perder o grego, tem que mandar embora o Doc Rivers, cara. Porque eu tenho certeza, se manda embora o Doc Rivers e contrata um técnico bom, dá pra salvar essa temporada do Bucks. Não tô falando que o Bucks vai ser campeão ou vai brigar por título, não é isso. Mas dá pro Bucks ter um ano melhor. Dá pro Bucks pegar uma vaguinha direta pro playoff. Dá pra esse Bucks chegar numa segunda rodada. Dá. Com o elenco que tem, dá. Só que precisa de um técnico bom. Coisa que o Doc Rivers e sua comissão, chefiada pelo azeitona Darvin Ham, não é, né? Não é. Enfim, torcer aí pra diretoria do Bucks, né? Botar a mão na consciência e entender que não dá pra seguir com o guru Doc Rivers. Aí a gente teve o Brooklyn Nets batendo o Charlotte Hornets, que é outro time que também, pelo amor de Deus, né, cara? Que decepção, Charlotte Hornets. Eu que me iludi, caí no conto do vigário do Hornets. Estou extremamente decepcionado com o time. Ontem no Barclays Center, os caras conseguiram perder pro Brooklyn. 116-103, Michael Porter Jr. com mais um jogo de mais de 30 pontos na temporada. Foram 35 para ele ontem. Michael Porter Jr. aí entregando, né, números excelentes, né? Excelentes. Michael Porter com seu 6º jogo de 30 ou mais pontos na temporada. Ele nunca teve tantas atuações de 30 ou mais pontos numa só temporada na vida dele, né? É o melhor ano da carreira do Michael Porter em termos de estatística. Deve ser trocado na trade deadline, né? A minha dúvida é quem é que vai pegar o Michael Porter, porque é uma aposta interessante, né? Michael Porter tem suas questões físicas, tem sua questão salarial, que é alta também. Mas, cara, é um jogador que, dependendo do contexto que ele cair, puta, pode dar certo pra caralho. Né? Um arremessador do tamanho do Michael Porter Jr., com a experiência de pós-temporada que ele tem, e que vive a sua melhor fase da carreira, né, de números, cara, dependendo do contexto que ele cair, bicho, pô, pensa o Michael Porter num Pistons, que precisa de arremesso. Porra! Michael Porter no Lakers. Puta, Michael Porter no Lakers ia dar certo, hein? Ele que sempre jogou bem pra caralho contra o Lakers, já pensou ele agora? É que o Lakers não vai conseguir fazer essa troca acontecer por conta do salário do Michael Porter. É muito difícil bater o salário dele numa troca, com os ativos que o Lakers tem à disposição. Mas, cara, sei lá, mano, dependendo do contexto que o Michael Porter cair, puta, pode dar certo pra caralho, bicho. Pode dar certo pra caralho. Eu não acho que o Michael Porter é essa porcaria toda que muita gente pinta. Muita gente pinta o Michael Porter como um bagre, como um peladeiraço, e sinceramente eu acho o Michael Porter um jogador muito bom. Sempre gostei dele, desde a época do Denver, né? Desde a época do Denver, como se fosse há muito tempo atrás. Mas eu sempre gostei dele, mas eu entendia que, de fato, ele precisava sair de Denver, já tinha meio que dado uma saturada. Mas eu acho que, mano, ele num time arrumadinho, puta, ele dá muito certo, cara. Nossa, mas dá muito certo, muito certo. Ele no Pistons seria coisa linda, velho. Nossa senhora. Pô, Cade Cunningham, Michael Porter, Jalen Duren. Tchutchuquinha, hein? Aí é tchutchuquinha. Nossa, gostaria de ver. Gostaria muito de ver isso acontecer. Vamos ver, né? Quem sabe o Pistão
não consegue aí a movimentação, né? Seria bem interessante. Um time que deve passar por algumas trocas aí em breve é o Clipão, né? Clipão que rodada sim, rodada também se afunda mais e mais, né? Ontem pegando o Miami Heat, novamente o Clippers foi completamente trucidado, né? Ontem os caras tomaram 140 a 123 na cabeça. Foi um jogo que, faltando 15, 20 minutos para acabar, o Tyronn Lue já havia tirado os titulares de quadra, porque o jogo já estava perdido. Um jogo onde Bam Adebayo, onde Norman Powell brincaram de pontuar. Foram 27 pro Bam, 30 pro Norman Powell, 22 pro Wiggins, 22 pro Tyler Hero. Cara, foi assim, foi um massacre. Foi um massacre, foi constrangedor ver o Clippers ontem. E está sendo, né, constrangedor ver o Clippers nessa temporada. Um time que sofreu sua 5ª derrota seguida, a sua 14ª nos últimos 16 jogos, a 16ª na temporada. Cara, bizarro, mano. É bizarro o que acontece lá no Clippers. E é aquilo, né? Eu falei, né, que o Clippers pode ter que passar por trocas, mas nem é pensando em tancar pra ter uma pique alta nesse draft, do tipo, pô, o time tá uma merda, vamos trocar todo mundo e buscar uma pique alta nesse draft que vai ser bom pra caralho. Né? O Dibanta, Ken Boozer, pô, vamos pegar um desses caras. Não, porque o Clippers não tem a sua escolha. A escolha do Clippers é do Thunder. É do Thunder. Então não adianta o Clippers tancar. Agora, o que o Clippers pode fazer? E aí é onde entra a questão das trocas. É trocar pensando nos drafts seguintes. É pegar o Harden que tá jogando pra caralho, né? E que tá completamente desmotivado no time. Dá pra ver que o Harden tá desmotivado nos últimos jogos, né? Ele tava carregando. Até o jogo contra a Charlotte, você viu o Harden querendo. Desde ali, velho, parece que o Harden já entendeu que o time não vai pra lugar nenhum. Ele já tá naquele... Já tá na vibe Harden final de ciclo em Houston. O torcedor de Houston se lembra do que foi aquela fase. E sabe o que vai acontecer depois, né? Ele vai pedir troca em algum momento, isso é fato. Pega o Harden, mano, tenta trocar pra algum time, tenta acumular capital de draft pro futuro. Pega o Kawhi, que tá saudável e que tá jogando bem, né? O Kawhi tá jogando bem. 36 pontos ontem, tá jogando bem. Pega o Kawhi, bicho, tenta despachar em algum lugar, tenta pegar capital de draft também em cima dele, entendeu? E pensa no futuro, cara, porque, sinceramente, essa temporada... Cara, assim, é duro decretar o fim da temporada de um time estando ainda em dezembro, no começo de dezembro. Mas, cara, 5-16 nesse Oeste é fim de temporada, cara, realmente. E é uma decepção, bicho, porque vocês sabem, eu tava muito alto nesse time do Clippers. Achei que o time ia conseguir funcionar. E, mano, caí do cavalo. E é foda, porque é duro explicar o que tá acontecendo. Porque, beleza, você vai me falar, pô, Luiz, o elenco é velho. Pô, mas tá bom, é um elenco velho, mas é um elenco... A idade pesa tanto a ponto do time tá jogando do jeito que tá jogando? Pô, desculpa, assim como eu não aceito falar que o elenco do Bucks é ruim, eu não aceito falar que o elenco do Clippers é ruim. Não é. O elenco do Clippers, é melhor do que muito elenco do Oeste. Muito elenco. Então, pra mim, a explicação não tá em falta de elenco. A explicação pode estar onde? Em perda de confiança na comissão técnica. Pode ser que os jogadores perderam a confiança no Tyronn Lue e só desistiram de jogar por ele. E é foda, cara. Quando o jogador não corre pelo técnico, quando o jogador não acredita no técnico, não tem o que fazer, bicho. Ou você rebuta o time, ou você manda embora o técnico. O Clippers agora tá nessa situação. Eu vejo duas saídas pro Clippers. Ou rebuta, troca Harden, troca Kawhi, acumula capital de draft pro futuro e pensa nos próximos anos. Ou demite o Tyronn Lue e tenta salvar essa temporada com o time que tem. O que eu faria se fosse o Clippers, visto que o time não é dono da sua escolha nesse ano? Eu demito o Tyronn Lue e tento salvar essa temporada.
Aí no off-season eu vejo o que faço. É o que eu faria. Manda embora Tyronn Lue, traz um Monty Williams da vida, um Thibodeau que seja, um cara pra mexer no vestiário. Thibodeau ia ser perfeito. Mexe no vestiário, pega o vestiário pra si e tenta salvar essa temporada. Repito, 5-16 no Oeste é difícil reverter. Mas não é impossível pegar um play-inzinho. Né? Não é impossível. Então eu tentaria salvar a temporada ainda. Demito o Tyronn Lue, trago um técnico pra mexer no vestiário e beleza. Agora, tem a opção de rebootar também. O problema do reboot é: você vai trocar Harden e Kawhi. Show. Você vai ter que aceitar que você vai dar uma pick top 5, top 3 para Oklahoma. Depois de já ter dado o franchise player de Oklahoma, que é o Shea, e de ter dado o caminhão de picks que fez o Thunder ser o que é hoje. Será que o Clippers vai querer dar mais essa ajuda para o OKC? Não sei. Eu, como torcedor do Thunder, obviamente, pô, se o Clippers quiser dar essa moral, tamo junto, Clipão. Tamo junto, não vou reclamar. Mas eu não sei. Porque é automático. Você vai... Beleza, Clippers, vai rebutar? Você vai dar um prospecto top 5, top 3 para Oklahoma. Você pode dar um Cambuser para Oklahoma. Tá a fim de correr esse risco? Enfim. Vamos ver o que o Clippers vai fazer. Mas algo tem que ser feito, cara. Porque ficar do jeito que tá... Tipo, é foda. É foda. É uma sacanagem com a torcida, mano. É uma sacanagem com a torcida. Cara, ontem foi constrangedor, bicho. Constrangedor demais o Clippers ontem. Pô, faltando 20 minutos, você tirar os titulares de quadra... Algo tá muito errado, tá ligado? Algo tá muito errado. Enfim. Seguindo, a gente teve o Magic vencendo o Chicago Bulls 125-120. Mais uma grande atuação do Desmond Bane, sendo decisivo. Foram 37 pontos pro Desmond Bane, com 5 assistências. Né? Segundo jogo seguido, marcando mais de 35 pontos. Vivendo um momento incrível, Desmond Bane. Ele que nesse período sem Paulo Banchero subiu demais de produção. Né? Nessa sequência de 10 jogos sem o Banchero, que o Magic venceu 8 jogos, ele tá com quase 24 pontos de média. Tá sendo o grande nome desse time, juntamente do Franz Wagner. E o Magic ali, acumulando vitórias, 9ª vitória nos últimos 11 jogos, sobrevivendo muito bem à ausência do Banchero, 13 vitórias. E o Bulls segue ladeira abaixo, né? O Bulls é outro que também começou voando, né? E do nada, não para de perder. As deficiências defensivas vêm sendo cada vez mais expostas. Ofensivamente também o time turnover e tudo, são muitos problemas. É um time que precisa de uma grande mudança também, cara. Se o Bulls quiser salvar essa temporada, se o Bulls salvar assim, entre aspas, não é salvar, mas se quiser capitalizar bem em cima dessa temporada, capitalizar bem em cima desse ótimo ano que Josh Giddey vem fazendo, tem que dar uma mexida. E pra mim, o nome do projeto tem nome e sobrenome. Anthony Davis. Ele é o cara que o Bulls tem que ir atrás, ao meu ver. E ontem a gente viu o motivo disso. Mais um jogo do Bulls sofrendo no garrafão, sofrendo no ataque com falta de opções. Coisas que, com o Anthony Davis, o Bulls não teria tantos problemas assim. Porque o Anthony Davis é um cara que resolve no ataque, consegue, né, explodir no ataque, consegue chamar a responsa no ataque, e na defesa ele é uma âncora que muda o patamar de qualquer defesa. E se o torcedor do Bulls tinha dúvida se o Anthony Davis ainda conseguiria fazer isso, voltando de lesão e tudo, pega o jogo dele ontem contra Denver. Olha o que ele fez ontem contra Denver, na vitória do Dallas, 131-121, em Denver, no Colorado. Olha o que ele fez ontem, enfrentando Nikola Jokic. 32 pontos e 13 rebotes pro homem, pô. Sendo decisivo no jogo, fechando muito bem o jogo, fazendo um puta quarto período. Olha o que ele fez, bicho. Olha o que ele fez. Como diria Galvão. Olha o que ele fez. Entendeu? Jogando pra caralho. Meteu 9 pontos, 6 rebotes, 2 assistências e um toco.
no quarto período, só no quarto período. Travou o Jokic no final do jogo. O ataque do Denver não conseguiu fazer nada no final do jogo, muito por conta do Anthony Davis. Muito por conta também da lesão do Jamal Murray, que fez falta pra cacete no quarto período. Inclusive, preocupa Jamal Murray, hein? Denver que já tá sem Aaron Gordon. Jamal Murray ontem saiu machucado no terceiro quarto, né? Torceu no tornozelo. Tomara que ele não fique fora por muito tempo, porque vai ser complicado. Mas o Anthony Davis foi decisivo demais, cara. Melhor atuação dele na temporada. 32-13 pra ele. Absurdo. É desse cara que o Bulls precisa, ao meu ver, mano. Tem que ir atrás dele. Ele é o nome do projeto. Tem que ir atrás do homem, né? E Dallas, velho, baita resultado pra Dallas, né? Primeira vez na temporada que Dallas consegue embalar uma sequenciazinha de vitórias, né? Enfrentando um grande time do Denver, fora de casa. O time foi lá, venceu, conseguiu buscar a virada depois de um começo de jogo bem complicado, onde o Jokic estava deitando, mas aí a defesa foi lá, apareceu, né? Teve o Anthony Davis jogando pra caralho, fechando muito bem o jogo. Teve ali no terceiro quarto, né, os novatos Cooper Flagg e Ryan Nembhard brilhando, né? Os dois fizeram um terceiro quarto excelente. Inclusive o jogo dos dois foi maravilhoso, né? O Cooper Flagg 24 pontos, mais uma atuação muito boa do Cooper Flagg. E o Ryan Nembhard jogando demais, 28-10 para ele, 28 pontos, 10 assistências, com nenhum turnover cometido. Uma atuação enorme do armador não draftado. O não draftado, o undrafted Ryan Nembhard, se tornou o primeiro novato, né, desde 1996 a meter um jogo de pelo menos 25 pontos, 10 assistências sem nenhum turnover. É o primeiro novato com essa statline desde 96. É o terceiro desde 2018, com o Nikola Jokic, a botar um jogo de 25 ou mais pontos, 10 ou mais assistências, com 85 mais de field goal e nenhum turnover. É o terceiro no século a fazer isso. E o primeiro desde Jokic 2018. Cara, bizarro, mano, o Nembhard. Um dos grandes acertos do Dallas nessa off-season. Moleque absurdo. Baita achado, né? Ninguém draftou, ninguém escolheu ele. Eu tinha o Nembhard como uma escolha de fim de segundo round. Eu tinha ele no meu board pra fim de segundo round. Acabou que ninguém pegou. Mas é um menino bom, cara. Na Summer League ele já havia chamado minha atenção. Vocês devem se lembrar de eu ter falado bastante sobre o Nembhard, né? Recentemente, no jogo contra o Lakers, eu falei que ele tinha que ser mantido como titular. E tá aí, velho. O moleque ontem jogou pra caralho. Foi fundamental. O AD foi o grande nome. Foi o grande nome do jogo. Mas o Nembhard foi fundamental pro resultado. Jogou muito, moleque. Tem que ser mantido como titular. Tem que ter mais espaço. Ele é muito bom. Muito bom mesmo, né? Uma comparação que eu faço com o Nembhard é com o Van Vliet. Ninguém dava nada pro Van Vliet, chegou ali no Raptors sem ser draftado também e virou o que virou. O Nembhard tem esse potencial. E tá no sangue, né? Porque o irmão dele também joga pra caralho. Sou muito fã da família Nembhard, hein? Família Nembhard muito bem conceituada na NBA no momento. Muito bom mesmo. Baita vitória do Dallas. E mais uma derrota de Denver, né, cara? Denver com, né, probleminhas pra vencer em casa, né, cara? Probleminhas pra vencer em casa. Denver... Tinha visto que isso. Denver tá o quê? Com a sequência de 4 derrotas em casa. Acho que é 4 derrotas seguidas em casa. Algo do tipo. Tipo, o time tá sofrendo jogando em casa. Né? Ontem o Jokic meteu um triple-double com 29 pontos, 20 rebotes e 3 assistências. E não foi o suficiente. Né? É importante salientar também que defensivamente o Jokic ontem foi horrível, né? Foi muito mal. O Anthony Davis deitou o bigode pra cima do Jokic. Mas ofensivamente o Jokic fez tudo que dava. O quarto período dele foi ruim, mas o quarto período inteiro do Denver foi ruim. O Denver só marcou 17 pontos no quarto período. Então, assim, algumas coisas a serem observadas em Denver aí, viu? Ainda acho que Denver é um dos favoritos ao título, mas o time não tá jogando tão bem quanto eu esperava. Não tá jogando tão bem quanto eu esperava. Eu esperava bem mais esse time do Denver, tá? Bem mais. E esses últimos jogos o time
não tá legal, né? O jogo contra San Antonio, o jogo ali contra Chicago, o jogo ali contra Sacramento. Ontem também. Pô, Denver chegou a abrir. Pô, no começo do jogo, Denver abriu o quê? 21-4, não foi? Abriu 21-4, pô. Entendeu? Denver chegou a abrir 17. Pô. Né? Tomou a virada. Muita coisa a ser vista ali, hein? Muita coisa a ser vista. Mas enfim, grande resultado para Dallas e resultado horrível para Denver, que fica agora também com a preocupação em relação a Jamal Murray. Aí a gente teve uma outra zebraça, que foi o Jazz vencendo o Houston Rockets, né? O Houston que já havia vencido o Jazz na rodada anterior, tinha tudo para vencer de novo, não deu certo, mesmo com o Şengün e Durant jogando muito bem. Houston não conseguiu vencer, que George ontem estava numa noite absurda. Ele que no outro jogo contra Houston tinha terminado zerado, né? Ontem foi lá, compensou com uma atuação de 28 pontos, 8 assistências, jogou demais. Foi o grande líder do Jazz. Resultadaço, né? Resultadaço pra Utah, chega a sua 7ª vitória. Cara, olha o nível do Clippers. O Utah Jazz tá com a campanha melhor do que o Clippers, mano. Que situação do nosso clipudo, bicho. Caralho, irmão. Caralho. Enfim. Bela vitória do Jazz. Se aproveitando de uma atuação bem fraca da defesa de Houston. Ontem a defesa de Houston foi muito mal. Muito mal. O ataque foi bem. Şengün, Kevin Durant principalmente. Mas a defesa ontem de Houston foi muito fraca. Eu acho que os caras deram a famosa, né, subida no salto, né? Entraram de saltinho alto, achou que ia vencer fácil e mamaram, né? A NBA não permite desaforo. E ontem a gente teve alguns exemplos disso. Houston, próprio Denver e o grande exemplo de salto alto que a gente teve ontem foi o nosso Leicão, né? Jogando lá em ia falar lá em casa. Jogando em Los Angeles. Leicão vindo de 7 vitórias seguidas. Luka Doncic, Reeves, LeBron James em quadra. Pegou o Phoenix Suns sem Jalen Green, sem Grayson Allen. Um Phoenix Suns que no segundo quarto perdeu o Devin Booker. Né? Devin Booker jogou só o primeiro quarto, depois não jogou mais por conta de um problema na virilha. Lakers com contexto muito favorável, né? Tomou-lhe um atropelo, filho. Tomou-lhe 125-108. Phoenix Suns dominou o Lakers. Essa é a grande verdade. Né? O Dillon Brooks, o vilão Dillon Brooks, teve uma atuação absurda juntamente com Colin Gillespie. Os dois foram sensacionais, atuações incríveis da duplinha, que tá jogando muito bem, né, cara? É uma baita temporada dos dois, né? Especialmente o Dillon Brooks, né? Galera aí que tem na cabeça a visão daquele Dillon Brooks de último ano em Memphis, que era um Dillon Brooks, né, tratado como bagre, cara, essa visão ela é totalmente equivocada. Né? Dillon Brooks em Houston já teve um salto de evolução e em Phoenix ele tá num nível muito alto, cara. Até peguei os números aqui pra vocês. Ó, o Dylan DeVillan, ele tem nessa temporada 22 pontos de média, cara. É um jogador que hoje é o segundo jogador da liga mais eficiente no mid-range. É um cara que tem 75% de aproveitamento na área restrita. Tá com 50% de aproveitamento no garrafão. Cara, ele tá jogando pra caralho. Confiante demais, né? Ontem ele metendo umas bolas incríveis, né? Fadeaway, tipo... Cara, ele tá jogando muito. Dillon Brooks tá jogando muito, né? E ontem foi o grande nome da vitória. Terminou o jogo com... Cadê aqui, ó? Terminou o jogo com 33 pontos, 15 de 26 nos arremessos e uma performance defensiva incrível. Né? Colin Gillespie foi o seu escudeiro ontem com 8 bolas de 3. Gillespie ontem
Puta que pariu, hein? Jogou pra caralho também. Mark Williams também fez um ótimo jogo, dominante no garrafão. Muito, muito impactante. E o time em si de Phoenix foi muito bem, né, cara? O coletivo foi muito bem, a defesa foi muito bem, forçando 21 turnovers no Lakers, que viraram, né, no caso, 32 pontos. Foram 28 pontos de contra-ataque e só 2 pontos de contra-ataque sofridos. Ou seja, o time atacou muito bem em transição e defendeu muito bem em transição. Né? Foi um jogo impecável do Phoenix em todos os sentidos. Defensivamente, ofensivamente. Né? O único momento onde o Phoenix sofreu no jogo foi no primeiro quarto. Né? Que foi onde o Luka estava imparável, meteu 20 pontos e o jogo terminou empatado no primeiro quarto. Tirando o primeiro quarto, o resto do jogo foi de completo domínio de Phoenix, cara. Completo domínio. O Lakers não conseguiu fazer nada. Nada, nada, nada. Tirando o Luka, que meteu seus 38 pontos e tal, mas cometeu 9 turnovers, então não é como se o Luka não tivesse culpa no cartório, ele também foi muito mal cuidando da bola. Muitos dos pontos de turnover que o Phoenix marcou vieram de turnovers do Luka, né? Mas fora ele, cara, ninguém do Lakers foi bem. Reeves, 16 pontos, 5 turnovers, teve mais turnovers do que assistências, assim como o Luka. DeAndre Ayton, 12 pontos e impacto zero na defesa. Mark Williams ontem foi muito superior ao DeAndre Ayton. Quem mais? Hashimura. Pegou um rebote no jogo e foi só o que ele fez. Não pontuou, não acertou nenhum arremesso. Ele tentou um arremesso em 23 minutos, cara. Pô, inacreditável o Hashimura. E o, né, vovô LeBron ontem, vou te falar, cara. O que ele jogou de sacanagem ontem é brincadeira. Ontem ele jogou de sacanagem, velho. Assim, eu não quero acusar o LeBron de nada, mas ontem o LeBron estava jogando de sacanagem. Sacanagem. E pra mim o lance que melhor exemplifica o quão de sacanagem o LeBron tava, esse lance aqui, ó. Cadê? Ó. Contexto é o seguinte: Lakers tomando 20 pontos na cabeça, Dillon Brooks deitando o bigode, final de terceiro quarto, e olha essa cena. Olha essa cena. Cara, isso aqui é bizarro, bicho. Ó, você tem aqui Dillon Brooks falando, né, provocando e tal. Provocando, não tá fazendo nada. Eu também tô criando uma narrativa que não existe. Mas, ó, repara. J.J. Redick tá dando minha câmera tá na frente. J.J. Redick tá dando instruções pra alguém que tá aqui na sideline, tá aqui no corner. Essa pessoa que tá no corner lá no ataque é o LeBron. J.J. Redick tá gritando aqui, tentando dar instrução. Ó, ele tá gritando aqui, ó. J.J. Redick tá gritando. Ó. Olha o movimento da mão do J.J. Redick. Do tipo, caralho. Ele tá gritando e a pessoa não tá ouvindo. Aí você pensa, pô, deve ser o Hashimura, né? O Hashimula, né? Como diz a torcida. Não é eu que falo, a torcida que fala Hashimula. Ó, ele tá ali, ele continua gritando. Continua gritando. Ó, ali, ei. E aparentemente ele tá sendo ignorado. O que acontece? Quem que é a pessoa que tá aqui? Ó. Ele gritando. Quem que é a pessoa que tá aqui no corner? LeBron. O que o LeBron tá fazendo? Que ele não tá ouvindo o J.J. Redick? Ele tá simplesmente resenhando com o banco do Phoenix Suns, pô. Enquanto o J.J. Redick tava se esgoelando, ó, puto, pedindo timeout. Ele pede timeout porque ele vê que o LeBron não tá ouvindo ele. Então o que ele faz? Cara, eu vou pedir tempo. O velho não tá me ouvindo? Tá me ignorando? Ele pede tempo. E aí a câmera vem e foca no LeBron rindo na resenha com o banco do Suns, com o time tomando 21 pontos na cabeça em casa pro Phoenix Suns sem Devin Booker. E ele aqui, ó.
Na resenha, filho. Na resenha. Aí a câmera vai focar no LeBron, obviamente, ó. Ó. Ó a câmera aqui, ó. Foca nele, foca no velho. Aqui, ó. A reação dele, a reação do JJ Redick. Tipo, caralho, que merda. Ó a reação do JJ. Tipo, caralho. Aí foca. O velho na resenha, moleque. Aqui, ó. Ó. Na risadinha, moleque. Na risadinha. Com o Jordan Goodwin. Olha a resenha. E o JJ Redick aqui, ó. E o JJ Redick aqui, ó. Olha a cara do JJ Redick. Olha a cara do JJ Redick. Tipo. Não acredito que ele tá me ignorando. O quê? O JJ Redick tá nessa cara. E o LeBron aqui, ó. E o LeBron aqui. Eu tô ignorando ele. Pô, moleque. Isso aqui, essa cena é absurda, pô. E aqui, pra mim, é a cena que melhor ilustra o quão foda-se que o LeBron tava pro jogo. O LeBron tava foda-se pro jogo. A única hora que o LeBron levou o jogo minimamente a sério foi no quarto período, onde ele queria marcar seus 10 pontos pra manter a sua sequência de jogos marcando pelo menos 10 pontos. Foi a única hora que o LeBron levou o jogo minimamente a sério. Até ali, o LeBron tava cagando pro jogo. Ele tava com 6 pontos no final do terceiro quarto, gente. Não pegou um rebote. Não fez um box out o jogo inteiro. Teve uma jogada, eu não vou conseguir buscar aqui, eu tinha que ter buscado antes. Teve uma jogada, irmão, que o LeBron ele fica livre no garrafão pra finalizar e ele simplesmente passa a bola pra fora. Ele abdica de pontuar. Assim, foi surreal. Foi surreal. E assim, mano, eu sou fã do LeBron. Eu amo o LeBron James. Eu amo o LeBron James. Tá aqui, ó. O LeBron tá aqui no meu cenário sempre. Mas, cara, ontem, vou te falar, ontem foi meio ridículo a atitude do LeBron. Com todo o respeito do mundo ao LeBron, mas foi uma atitude meio ridícula. Puta. E eu vou te falar, sabe o que foi mais ridículo? Foi o JJ Redick ter voltado com os titulares no quarto período só pro LeBron marcar os 10 pontos. Isso foi meio ridículo. Isso foi meio patético. Do tipo, cara, nosso time tá tomando um pau, o LeBron tá jogando de sacanagem, mas, pô, LeBron, não, vai lá, gente. Ajuda o LeBron a marcar os 10 pontinhos dele, só pra ele não encerrar a sequência dele de jogos. Deixa ele marcar os 10 pontinhos. Tanto que foi ele marcar os 10 pontos que o JJ Redick tirou os titulares. Se o LeBron tivesse precisado do quarto período inteiro pra marcar 10 pontos, o JJ Redick tinha deixado os titulares o quarto período inteiro, só pro LeBron marcar os 10 pontos, cara. Isso é meio ridículo também. Sacou? Então ontem, cara, foi um jogo assim... Cara, jogo triste, assim, do Leicão. E beleza, foi uma derrota num back-to-back. Tá, show. Isso não faz a temporada do Lakers ser uma merda. Não é esse o ponto. Mas é um jogo que deu vários sinais que o Lakers tem que observar pra mudar. Primeiro sinal, defesa. Não dá pra você querer ser realmente relevante no Oeste. Não relevante, mas competitivo. Não dá pra você querer ser realmente competitivo no Oeste com a defesa desse que o Lakers tem. Não dá, gente. Desculpa. Você vai ganhar jogos porque você tem um talento absurdo que é o Luka Doncic. Você tem o Austin Reeves jogando pra caralho. Você vai ganhar jogos, tá? Mas competir contra time bom do Oeste, você vai ter uma dificuldade muito grande se você não conseguir defender. E o time do Lakers é incapaz de defender. É um time que cedeu mais de 100 pontos em todos os jogos, tirando o jogo contra o Bucks. Em todos os jogos, menos contra o Bucks, o Lakers cedeu pelo menos 100 pontos. O Lakers, se não me engano, teve 7 jogos, eu acho, cedendo 120 ou mais pontos. É um time que, em média, até ontem, estava cedendo quase 116 pontos por jogo. Isso é insustentável, cara. Contra times medianos para ruins, cara, você vai conseguir ganhar na trocação. Porque você tem mais talento.
Agora, contra times bons que têm ótimas defesas, como é o caso de Phoenix, que tem uma defesa muito boa, que pressiona, que força muito turnover, você vai ter uma dificuldade muito grande, bicho. Você vai ter uma dificuldade muito grande. Porque, além das questões defensivas, o Lakers é um time que comete muito turnover. E aí é uma tempestade perfeita para o adversário. Porque é um time que não defende e é um time que no ataque cede muito contra-ataque, porque comete muito erro. Então, se o adversário souber capitalizar em cima disso, como o Phoenix fez ontem, e como o Hawks fez e como o Thunder fez também, que foram 3 atropelos que o Lakers tomou, o time saber capitalizar em cima disso vai ganhar fácil do Lakers. Fácil. Ah, Luiz, você é hater. Gente, pelo amor de Deus, cara. Você acha que... Puta que pariu. Gente, né? Eu faço conteúdo aqui no YouTube há, 3, 4 anos. Pô, você é hater do Lakers? Você é hater de algum time? Pelo amor de Deus, gente. Eu torço pro Thunder, meu time é campeão. Pô, a verdade é essa, eu quero que todo mundo se foda, meu time é campeão. Você acha que eu vou perder meu tempo sendo hater de outro time? Pelo amor de Deus, gente. Eu só tô constatando o fato. Qual que é o fato? O fato é, a defesa do Lakers é horrorosa. E no Oeste, você querer chegar numa final de conferência tendo uma defesa horrorosa é muito difícil. Por quê? Porque você vai enfrentar defesas muito fodas e ataques que vão saber capitalizar em cima da sua defesa ruim. E a prova disso são os jogos contra Phoenix e contra Oklahoma. 2 times que forçam muitos turnovers, duas ótimas defesas, 2 times que têm uma dedicação defensiva, uma intensidade defensiva absurda. O que aconteceu? 2 blowouts. E aí vai ter gente falando, ah, Luiz, mas você tem que ver que o Lakers vinha de back-to-back. Cara, era um back-to-back contra um Pelicans sem todo mundo. Um Pelicans nível de league. Porra. Que o Lakers cedeu 120 pontos, inclusive, pro Pelicans de league. Então, assim... Foi um jogo que passou recados. Passou recados. É catástrofe? Ah, e o Lakers então é uma merda, Luiz. Não, não é isso, gente. Não é isso. Vamos saber interpretar as coisas. Não é isso. Mas é um fato que, se o Lakers não melhorar na parte defensiva e não parar de cometer tanto turnover como comete, toda vez que pegar um time bom, um time realmente bom, vai tomar. Vai tomar. Ou vai ter uma dificuldade ou vai ter que parir um bezerro pra ganhar. Vai depender de um jogo de 40 a 50 pontos do Luka, de um jogo de 30 a 40 pontos do Reeves, de um jogo do LeBron dedicado. Coisa que ontem a gente já viu que não vai ser sempre que vai acontecer. LeBron vai ter aquele jogo onde ele vai querer jogar. Ontem ele não queria jogar, né? Então é um jogo que passa recados. Agora, vai do Lakers ouvir, né? Observar o que o jogo apresentou e melhorar, ou ignorar e se escorar na campanha boa. Porque o maior risco pro Lakers é o Pelinka se escorar na campanha boa e achar que não tem que mudar o time. Pô, a gente é vice do Oeste, porra. Pra que fazer troca? Pra que adicionar defensor? Precisa não, os caras vão se virar. Esse é o risco. E tem uma boa parte da torcida que tá se escorando na campanha. Você fala que a defesa é ruim, que o time vai ter dificuldade quando pegar time bom por conta da defesa ruim, por conta dos turnovers que comete, o cara chega e fala, ah, mas é vice do Oeste. Se com a defesa ruim é vice do Oeste, imagina quando tiver com a defesa boa. A questão é, vai ficar com a defesa boa como? Como que esse Lakers vai defender melhor? Com o material humano que tem, não vai defender melhor, porque não tem defensores de alto nível. E os defensores de alto nível que o Lakers tem, eles não podem ficar em quadra porque eles são horripilantes no ataque. Que é o caso do Vanderbilt, que é o caso do Marcus Smart. Então, você quer escorar na campanha? Show de bola. O Lakers temporada passada foi terceiro do Oeste. O que aconteceu no playoff? Foi trucidado pelo Minnesota, que tinha uma defesa muito melhor e que soube explorar a defesa horrorosa do Lakers. Ah, mas temporada regular... Temporada regular não diz nada, Luiz. Playoff os caras vão querer jogar. Será?
Temporada passada, você acha o Luka, o LeBron, você acha que eles jogaram de sacanagem no playoff? Eles queriam jogar. Só que eles não conseguiram. Por quê? Porque era um time limitado. O time dessa temporada é melhor do que o do ano passado? É melhor. Mas ainda é um time com limitações muito graves. Que contra adversários muito bons são expostas. E o Phoenix nem é um time muito bom. É um time muito bem treinado, é um time esforçado, é um time dedicado, mas não é um time muito bom. E o Phoenix fez o que fez. O Lakers vai ter uma sequência duríssima de jogos agora, cara. Vai pegar Toronto, que é um time bom. Vai pegar San Antonio, que é um time bom. Vamos ver. As 7 vitórias seguidas do Lakers deram uma ilusão que a torcida abraçou. Depois você puxa os adversários nas 7 vitórias seguidas. Pelicans 2 vezes. Jazz 2 vezes. Clippers, Dallas. Dallas que havia recém, né, tido a volta do AD. Análise, campanha, são assim... A análise de uma campanha é diferente da análise da performance. Uma coisa é você analisar a campanha do time, outra coisa é analisar a performance. Em campanha, o Lakers tem uma campanha maravilhosa. Agora, em performance, a campanha é maravilhosa? Deixo pra você responder, torcedor. Enfim. É isso, minha gente. Sobre os jogos de ontem é isso. O que você achou da rodada? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, por favor, avalie com seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. A gente se vê mais tarde, né, com mais vídeo. Hoje ainda tem resumo da semana da NFL. Vai sair à noite, então fica ligado para não perder. E tamo junto, gente. Um abraço, valeu, beijo no coração de vocês e tchau.